Bruno, o Bruno Bueno já falou aí um bocado, né? É eletrologista do Einstein, do Samaritano, do Oswaldo, é professor na Santa Casa de São Paulo, e o melhor título dele, ele foi meu R2, né? O melhor jeito. Acho que a primeira transeptal que eu fiz foi o Bruno que me ensinou, né, Bruno? Nossa, eu Acho fico que orgulhoso. sim, acho que sim. E é um cara super competente, todo mundo vai ver aí. Atualmente tem a tese em amiloidose e está coordenando os trials aí do INCOR. Bem-vindo, Bruno. Obrigado pela participação aí. Fico muito orgulhoso. Não, obrigado, eu fiquei muito feliz. Para mim é muito legal estar aqui, ainda mais, como você falou, você no R1, mas é o R1 que despontou absurdamente. Está de parabéns por tudo que você está conseguindo aí, André, mesmo, cara. Está de parabéns. Na verdade, eu estou como subinvestigador, nosso coordenador mesmo é o Fábio Fernandes, que é o meu orientador, e que é alguém que, nossa, sabe muito sobre a amiloidose. E a gente vai tentar aqui, disseminar um pouco desse conhecimento, se Deus quiser, vamos ver se a gente consegue. Deixa eu só ver uma coisa. Vê se você consegue compartilhar aí. Tá aqui, peraí. Vocês estão vendo a minha tela? Então, estamos, tudo certo. Sim, Bruno. Eu só tenho algumas coisas me atrapalhando a minha imagem aqui, eu não sei se... Para a gente está completo aqui, a tela é só a apresentação mesmo. Tá completo? Tá ótimo, só queria tentar... Conseguiu o que eu queria fazer. Maravilha. Então... Pessoal, o André, Marco, por favor, só fica de olho no tempo. Se vocês acharem que está demais, vocês me avisam. Porque se deixar, eu vou me empolgar. Eu vou falando, tá? Tá bom. Então, é bom vocês darem... De repente vocês dão um corte, falam, não, agora o Bruno já deu, o pessoal já está dormindo, ou já acabou a apresentação, já todo mundo saiu. Então, vamos lá. Bom, agradeço o convite novamente. A gente vai falar, então, sobre a amiloidose cardíaca. Na verdade, a gente vai dar uma visão geral. E também a gente vai tentar focar um pouco, como aqui é o Clube do Ritmo, sobre as arritmias e a desautonomia na doença. Ou pelo menos chamar a atenção para aquilo que é mais importante. A amiloidose é uma doença rara? Bom, a princípio sim, é uma doença rara, por definição, se a gente seguir a definição do OMS, ela é uma doença rara. Mas aqui eu trago para vocês a estatística nossa do INCOR nesse momento. A gente tem no nosso banco de dados 184 pacientes incluídos, mas incluído aqui pacientes que já faleceram há alguns anos. Mas vejam vocês a evolução, a gente começou lá em 97, a gente nem estava lá, né, nem eu nem o André, tinham 8 casos registrados, e agora a gente vem subindo cada vez mais de uma forma exponencial, e daí a gente pensa, bom, mas isso pode ser uma coisa só do serviço, um serviço de referência, então isso não necessariamente reflete o mundo. Na verdade, reflete. Esse artigo de 2019 mostra que cada vez mais a amiloidose vem sendo diagnosticada, essa aqui especificamente é uma amiloidose por trânsito de retina, que eu já vou explicar o que é, mas veja como o diagnóstico tem sido exponencial nos últimos anos. O crescimento é assustador e talvez a gente comece a perceber que ela não é uma doença tão rara assim. Obviamente, essa aqui em vermelhinho, que é o H de hereditária, ela é menos comum, sem dúvida, mas enquanto a wild type, que é a forma que não é hereditária, é a mais comum, mas ambas vêm crescendo gradativamente. E aqui tem um viés, que é o custo da análise genética, também é cada vez mais barata, o que permite cada vez a gente fazer mais diagnóstico, né? Só para ter uma ideia de definição, a amiloidose é um conjunto de doenças, não é uma única doença, né? São várias doenças raras que levam ao depósito no espaço extracelular, o que é fundamental, não é dentro da célula, é extra, de fragmentos de proteínas mal formadas, que vão formar umas fibrilas insolúveis. E dependendo do material, da proteína, do fragmento de proteína e do monômero que se deposita, eu vou ter um subtipo de amiloidose. Então, aqui é só para ter uma ideia de uma cadeia amiloide, para ver o grau de complexidade. Perdão, aqui é uma fibrila proteica.
ela se quebra numa conformação beta, que ela é extremamente, quando ela se junta, cada uma dessas flechinhas seria um pedaço de um monômero que foram... Bruno, desculpa, a gente está sem a imagem aí, a gente está te vendo. Sério? Só, Obrigado, então volta. Estranho. Continua não vendo? Normal, Não, e você está vendo a tela normal. Tá. Veja se melhorou, se mudou agora. Vocês estão vendo a imagem? está Qual mudando, imagem? nós estamos agora no slide de Não vendo definição. Tá. Maravilha. Não sei se agora me deu alguma Bom, coisa. eu estou vendo você. Deve ser porque você está no celular? Só você. Tô. Aí você tem que mudar a tela do celular. Tá. Oi? Ah, não. Ixi, sei lá o que eu fiz aqui. Podemos ir? Será? Pode continuar, Bruno. Então, tá bom. Só para dar uma ideia para vocês, veja quando a gente faz o corte, como essa proteína é complexa, essa fibrila é complexa, e para a gente ter uma ideia do quanto isso é, do ponto de vista de resistência e elasticidade, é comparável à fibra no nylon. Então, pensa que, na verdade, eu tenho milhões e milhões de microfibrilas de nylon, ou quase isso, depositando entre os miócitos. Esse coração não vai conseguir bater direito, assim como nenhum outro tecido onde depositar vai ter uma função adequada, né? Então, de uma proteína bem formada, ela, por N motivos, na verdade, ela tem que se quebrar naturalmente, ela vai formar fragmentos que podem formar agregados não fibrilares, que vão ser destruídos, que vão se degenerar. Ela pode ser reaproveitada para voltar a formar aquela mesma proteína útil, mas ela pode formar oligômeros errados, mal formados ou mal quebrados, que vão se unir e formar as fibrilas amiloides. Aqui um exemplo de polipeptídeos amiloidogênicos relacionados a cadeias leves, aonde ela pode se juntar aos anticorpos e formar lá as suas conformações não amiloides, como devem ser, ou não, ou formar intermediárias amiloides e fibrilas amiloides de fato. Tem 36 subtipos de amiloidose, mas graças a Deus a gente não tem que saber todos. Não é que não tem que saber todos, mas a grande maioria, os 3 principais tipos são esses que estão aqui. A cadeia leve de imunoglobulina é a mais comum de toda, causada, na verdade, por cadeias leves de imunoglobulina, que é a AL, ou amiloidose por light chain, que seriam cadeias de capa ou lambda produzidas na medula óssea. A segunda mais frequente é a TTR, ou transtirretina, 98% dela é produzida no fígado, e a AA é a chamada secundária, e ela é secundária a quê? A doenças, geralmente a doenças crônicas. A mais comum são as doenças reumatológicas, onde num passado, não eram tratadas ou não tinha muita medicação para ser feita e acabava produzindo esse tipo de proteína amiloide. Hoje em dia, ainda mais no cenário dos imunobiológicos, isso tem sido cada vez menos frequente. As mais importantes para nós que têm acometimento cardiológico são a amiloidose AL e a amiloidose por transtirretina. Em qualquer uma delas, seja a má produção na medula óssea ou a má produção hepática dessa proteína amiloide, ela vai culminar com o depósito das fibrilas no miocárdio. Vamos falar rapidinho da amiloidose por cadeia leve. Essa é a mais grave de todas, disparado. É a forma mais comum de amiloidose, é produzida, a priori, é produzida por um erro de produção da medula óssea, onde vai se depositar fragmentos de cadeias capa ou lambda. O problema é que não é só o depósito da cadeia capa ou lambda, como sendo uma fibrila com um padrão de nylon, como eu comentei. O problema é que ela também tem uma atividade tóxica direta ao tecido que ela deposita, principalmente ao miócito. Então, de tal forma que a sobrevida média é de 6 meses se nada é feito. Dê uma olhada, veja esse trabalho que mostrou a sobrevida do paciente com amiloidose AL, a partir do momento que ela é diagnosticada,
amiloidose AL com cometimento cardíaco, tá certo? Veja que a sobrevida é em torno de 6 meses. E aqui tem uma relação com a espessura relativa da parede. Quanto maior a espessura relativa da parede, pior o prognóstico. Se a gente pegar pacientes tratados, isso num trabalho onde eles receberam terapia para amiloidose AL, de acordo com o estágio de doença cardiológica, e é um estágio que a gente classifica de acordo com o nível de troponina sérica do paciente e do NT-proBNP, o estágio 3B seria o pior deles. Veja que em um ano eu tenho menos de 30%, cerca de 30% dos pacientes vivos. Isso sob tratamento, tá certo? Que estão em tratamento específico para amiloidose AL. Ou seja, é uma emergência médica. Se eu perder um mês para consulta, esse paciente já pode morrer, tá bom? Já a amiloidose por trânsito de retina, ela também é grave, mas eu tenho uma sobrevida um pouco maior, na verdade. Eu tenho dois tipos principais, pessoal. Uma é a amiloidose hereditária, ou a TTRH, ou a TTRV, que chamam de variante hereditária. E a outra é a selvagem, ou wild type, TTRW. A TTR hereditária, ela ocorre por mutação no gene da transfertina, que fica no cromossomo 18. A gente já conhece por volta de 120 mutações. Muitas não chegam para nós, porque aqui eu tenho uma questão até de ascendência. Então, as duas mais importantes no Brasil são a VAL142-ILI e a VAL50-MET. Por quê? A VAL142-ILI ela é importante porque o fenótipo dela é principalmente cardiológico e ela é descrita em afrodescendentes. E tanto pela nossa colonização não, pela escravidão que a gente teve no Brasil, assim como na América do Norte, é a mais frequente causadora de acometimento cardiológico no nosso país e também nos Estados Unidos. Aliás, nos Estados Unidos ela é o carro-chefe da amiloidose hereditária. A VAL50-MET, anteriormente conhecida como a VAL30, então uma coisa que só uma parte vocês podem ver nos artigos, tem 142 ou 122. Na verdade, há alguns anos se descobriu mais 20 códons ali no gene e na verdade se aumentou. Então tudo aquilo que era 122 virou 142, o que era VAL30 virou VAL50. Só uma parte, então vocês vão ver em alguns momentos e eu faço essa ressalva quando a gente observar isso. A VAL50-MET, para nós, é muito importante porque ela foi a primeira mutação descrita, porque a doença foi descrita pelo Dr. Corino de Andrade, um português, baseado num caso de Póvoa de Varzimha, uma região de Portugal, onde a gente chega a ter 1 para cada 500 habitantes com amiloidose, ou seja, lá ela é praticamente endêmica. E ele escreveu isso em 38, mas ele ficou, na verdade, ele descobriu em 37, 38, ficou preso na época da ditadura, quando ele foi solto na década de 50, que ele fez a descrição da doença. E não precisa se dizer, é a mais comum em Portugal, é a forma portuguesa de amiloidose hereditária, e a gente tem hoje em dia, se calcula, 25 milhões de brasileiros descendentes de portugueses. E Portugal tem 10 milhões de habitantes. Então a gente não tem a dúvida que ela deve ser muito frequente aqui, só que a gente ainda não sabe. O espectro clínico da doença vai depender da mutação. E a sobrevida, se não tratar, quando tem acometimento cardiológico, é em torno de 2 anos e meio. Já a forma selvagem, antigamente chamada de senil, só que a gente vai ver que, na verdade, ela pode aparecer a partir dos 55 anos, então ela não é tão senil assim, mas a proteína, ao invés de uma produção errada pelo fígado, como ocorre na forma hereditária, a produção, teoricamente, é uma proteína que se forma adequadamente, mas ela quebra errado e, ao longo da vida, ela vai depositando. Ela tem uma sobrevida um pouquinho maior. De qualquer forma, a sobrevida não muda, não é significativamente, não é estatisticamente significante. Esse é um trabalho americano do registro mundial, que é o TAUS, o registro mundial de amiloidose por trânsito de retina, mostrando que há uma discreta tendência a uma mortalidade um pouco maior na forma hereditária do que na forma selvagem, mas que no final elas acabam, ao final de 1 ano e meio, as curvas se juntando. Qual é o quadro clínico? Ele é muito vasto. Esse é o pior cenário, tá bom? Esse cenário a gente ainda vê. É um cenário de um paciente que já chega emagrecido, mas você vê que ele ainda consegue estender as mãos. Ele começa a ter dificuldade até para
se posicionar, ele começa, depois eu já vejo deformidades nas mãos, e chegar num ponto de caquexia extrema, um paciente acamado, que não levanta mais da cama e falece. Então, aqui a gente tenta, nesse slide, tentar unificar tudo, é um slide adaptado. Então, sistema nervoso e coração são os dois mais acometidos, são os dois polos da doença, principalmente na transtirretina. No sistema nervoso, não é, na verdade, o sistema nervoso central, que eu vou falar tanto, a gente vai ver muito mais sistema nervoso periférico, e vai se apresentar com polineuropatia sensitiva e motora, tem muita alteração térmica também, e não é incomum, dentro da sua realidade, você encontrar paciente que já foi tratado, por exemplo, para hanseníase, porque ele começa a ter uma área de anestesia, não sente mais alteração de calor ou frio, e tive um paciente, por acaso, que recebeu tratamento para hanseníase empírico e não era, né? Era amiloidose. 50% dos pacientes com a forma TTR têm a polineuropatia sensitiva motora, principalmente aqueles com doença hereditária, enquanto na AL uns 20%. A desautonomia é muito importante para nós, como cardiologistas. Ela é um empecilho, na verdade, no tratamento, e é um desafio de tratamento. 50% dos pacientes com TTR, em geral, podem ter desautonomia, mais ainda se for a forma hereditária. O coração, ele vai ser acometido em 65% da forma L, mas em torno de mais de 90% dos pacientes com a forma de trânsito de retina, em algum grau, vai ter acometimento cardiológico, tá certo? Pode ser tanto com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, que é o início, um carro-chefe, mas evoluindo depois com uma fração de ejeção reduzida numa fase mais tardia. Distúrbios de condução e arritmia também são muito frequentes nesses pacientes. Algumas coisas que tem que chamar atenção e servem como red flags para nós. Macroglossia não é uma coisa frequente. Quando a gente vê, eu tenho que pensar que seja amiloidose AL, tá bom? Assim como rotura espontânea do bíceps em pacientes idosos. Uma coisa é aquele cara que vai para academia, faz musculação, dobrei o peso hoje, comprei o tendão do bíceps. Isso é uma coisa. Estou falando de não, um senhor em casa, idoso, que na verdade pegou a xícara do café dele da manhã e rompeu o bíceps dele, tá certo? Isso é relacionado com a amiloidose da forma TTR, principalmente TTR selvagem. Trato gastrointestinal, é muito comum eles terem queixa. E qual é a queixa? Pode ser diarreia, pode ser constipação, ou o que a gente acaba vendo quando já tem algum grau de autonomia mais avançado, é um padrão alternante. Ele tem diarreia alternando com constipação. Na verdade, ele faz diarreias, ele tem longos períodos, tem diarreias paradoxais, né? Longos períodos de constipação seguidas de diarreia. E alguns podem evoluir com síndrome consumptiva, como aquela imagem inicial, a primeira que eu mostrei agora, anterior a essa. Na amiloidose AL, eu posso ter alteração renal em 70% dos pacientes, e uma coisa que é outro red flag, disfunção erétil, ela é muito comum em todos os tipos. E você tem um paciente que não é diabético, não é hipertenso, não tem tetromatose, muitas vezes é mais jovem, e tem uma disfunção erétil que, aliás, pode ser até refratária a despeito da terapia clássica. E daí pode ser um red flag também. Assim como síndrome do túnel do carpo bilateral em alguém que não usa as mãos ou não tem doenças que justifiquem esse tipo de problema. Aqui, para quem nunca viu, uma macroglossia típica da L, e essas marcas que a gente vê aqui, pessoal, é marca do dente, porque essa língua não cabe mais nessa arcada dentária, tá bom? Diferente, já tivemos um paciente com macroglossia, só que ele não tinha marca e as fotos dele, jovem, mostravam que ele já tinha já era uma coisa dele, constitucional. Então não era provavelmente AL. E outra é a púrpura periorbitária. Aqui não é um trauma, é uma púrpura espontânea, que surge nesse paciente, a gente vê isso na forma AL. E a ruptura do bíceps, que é mais comum na transretina selvagem, TTRW, onde espontaneamente rompeu o tendão do bíceps. Aqui, só para ficar um pouco mais fácil, a L, em geral, é mais frequente a partir de 60 anos, a TTRW a partir de 70, mas eu posso ter paciente mais jovem, isso não é, veja, não é obrigatório só mais 70 anos, tá bom? E a TTR variante ou hereditária depende do genótipo. Eu posso começar com 30 anos de idade, tá certo? Principalmente na forma neurológica, eu já tenho paciente com doença a partir dos 30 anos. A gente tem um paciente que faleceu ano passado, infelizmente, pelo Covid, mas ele já tinha uma insuficiência cardíaca grave e ele tinha 35 anos de idade, tá bom? Ele já estava internado em fila de transplante quando ele contraiu o Covid. Para vocês terem uma ideia da variação que na hereditária a gente pode ter. Eu posso ter paciente de 30 anos a paciente de 90 anos com a mesma
o mesmo fenótipo, tá bom? A origem étnica não faz diferença na forma L ou na forma selvagem, mas faz diferença na forma variante hereditária, sendo que afrodescendentes americanos seria Val 122 ou 142 e portugueses Val 30 ou 50 MET. E a prevalência depende, a forma L, 10 casos para 1 milhão de pessoas, essa já é bem estabelecida, forma hereditária e forma selvagem no Brasil, a gente desconhece. E, dando uma resumida de sintomas relacionados à forma da doença, a L pode dar praticamente tudo, todas podem dar insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. Neuropatia periférica a gente vê na forma L, na forma mutante ou hereditária da transretina. Agora, proteinúria, púrpura, macroglosia, a gente vê mais especificamente na forma AL. Túnel do carpo, posso ver tanto na AL quanto na TTRW. E uma coisa que é interessante, pessoal, tem um trabalho da Mayo Clinic, onde eles pegaram todos os pacientes com mais de 50 anos, que não tinham comorbidades e foram submetidos à cirurgia para descompressão de túnel do carpo bilateral. Esses pacientes foram submetidos à biópsia do tecido ao redor do ligamento do túnel do carpo e 10% desses pacientes tinham amiloidose. A grande maioria deles era amiloidose AL. Então, para dar uma ideia de como isso pode ser importante e a gente deve ter subdiagnóstico aí. Em relação ao fenótipo e genótipo, eu tenho lá o cromossomo, aqui eu tenho a porção mais próxima ali ao ponto 5 do cromossomo e aqui a outra ponta do cromossomo. Quem está mais, para o lado de cá tem um fenótipo mais cardiológico, quem está para cá tem um fenótipo mais neurológico e quem está no meio tem um fenótipo misto. Então eu posso ter paciente com neuropatia e cardiopatia, tá bom? Aqui o Val 50 MET de início tardio, que é onde entra o nosso perfil de paciente cardiológico, tá certo? A forma precoce, que começa em torno dos 30 anos, é muito mais neurológico, a gente pode ver por desautonomia, mas não necessariamente por acometimento cardiológico, tá bom? Aqui a nossa estatística do INCOR, isso de 2019, aqui com 105 pacientes. O carro-chefe era o Val 142-IL, que é o extremo do fenótipo cardiológico, e a outra, o segundo era a Val 50 MET, ou aqui o termo antigo Val 30, de início tardio, que é tendendo aqui mais nosso ponteiro para o acometimento cardiológico. A outra é a T80-ALA, que a gente vê em famílias que vêm da Bolívia e da Colômbia, que é o nosso terceiro mais frequente, é essa que aparece como T60, que dá uma cardiomiopatia hipertrófica importante também, tá bom? Então, se a gente pensar nas principais apresentações, eu tenho cardiológica e neurológica. Cardiológica, hipotensão, em geral relacionada à autonomia, e uma coisa que é um alerta, que tem que chamar muito a atenção, intolerância ao vasodilatador e beta-bloqueador. Isso é um problema no nosso tratamento. Por quê? Como eu tenho muito depósito amiloide entre miócito, esse miócito não perdeu contratilidade. Então, para eu manter o débito cardíaco, eu preciso de volume sistólico e frequência. O meu volume sistólico depende da pré-carga, pós-carga e da minha contratilidade. A minha contratilidade aqui ficou muito prejudicada. Eu não tenho relaxamento adequado para ter um Frankenstein adequado e eu já não tenho mais força de contração adequada. Então, eu perdi em contratilidade. Eu preciso ganhar em frequência. Para ganhar em frequência, eu não posso dar beta-bloqueador. Quanto mais eu dou beta-bloqueador, pior é a classe funcional do paciente. Outro, quanto mais eu vasodilato esse paciente, pior fica também. Eu até posso melhorar a pós-carga, mas eu posso eventualmente piorar até a pré-carga, e eu pioro mais volume sistólico desse paciente. Preciso mais ainda de frequência. Se ele já tiver um distúrbio de condução e ou doença no nosso sinusal induzida pela própria amiloidose, eu vou perder débito cardíaco. Então, a gente vai ver que esses pacientes não toleram as drogas clássicas que a gente dá para um paciente com insuficiência cardíaca. Dispneia aos esforços desproporcional à fração de ejeção, palpitação pelas arritmias e edema pela IC que ele vai apresentando. Desautonomia e neuropatia periférica são os carros-chefes do padrão neurológico. Falando de desautonomia, vamos dar uma olhada aqui. Esse é um tilt test clássico de um paciente com uma desautonomia ainda não tão significativa. Veja que ele ficou em pé, ele não tem amiloidose, ele faz hipotensão,
uma queda sistólica acima de 20 pontos, com um aumento de frequência cardíaca menor do que 10%. E assim ele mantém, ele não sobe frequência e a pressão vai caindo gradativamente. Tolerou meia hora de exame, pressão mínima dele em torno aqui de 98 sistólica, fez um diagnóstico, mas tolerou o exame. Vamos ver agora um tilt teste de um paciente com Parkinson avançado. Ele tem uma queda importante da pressão, mas ele ainda mantém uma pressão sistólica aqui por um tempo acima de 12, ela vai caindo e a gente interrompeu o teste quando chegou em 8, porque daí ele ficou muito sintomático. Agora eu vou mostrar um padrão, um último padrão, que é um padrão de uma paciente nossa com amiloidose. Ela tem uma amiloidose hereditária, veja, e ela não é única. A gente já tem, nós fizemos o tilt em 3 pacientes, o padrão dos 3 é exatamente assim. Eu posso ter tilt normal? Posso, porque o paciente pode ter um acometimento ainda muito discreto ou não ter. Mas veja quão grave é essa desautonomia. A sistólica em 140, assim que ficou em pé, ela cai em torno de 95 e ela se mantém numa média em torno de 85 de sistólica. E por que a gente não parou o exame quando chegou aqui em 75 de sistólica? Porque essa paciente é tão adaptada que ela só sente uma leve tontura, como se estivesse um pouco aérea, mas nada mais. E a frequência cardíaca, embora suba, não subiu o quanto deveria, mostrando o grau de desautonomia que esses pacientes podem ter e como é difícil o manejo. Imagina dar um beta-bloqueador para um paciente desse, ou um IECA ou um BRA para um paciente desse. Então, de acordo com o início do depósito amiloide, eu já começo a ter fadiga, fraqueza, posso ter pré-síncrope, autonomia e anormalidade de condução. Conforme vai ocorrendo o depósito, começa a espessar a câmara, as câmaras ventriculares, a parede, começa a ter uma disfunção diastólica inicial, começa a ter uma ICFEP. Conforme evolui a hipertrofia miocárdica e aumenta as pressões de enchimento, começa a ter dilatação biatrial, começa a ter congestão, começa a ter um paciente agora com uma dispneia mais importante, sinais mais claros de IC. E a hora que ele evolui com necrose de miócitos, estresse oxidativo e fibrose intersticial já instituída, eu começo a ter disfunção sistólica e arritmias mais graves. Falando em arritmia, o que a gente sabe? É que são dados também do nosso banco de dados, mas a principal arritmia que a gente vê nesse paciente, assim, ele pode fazer atriais frequentes, e a arritmia atrial frequente a gente considera mais de 30 extrasístoles por hora, ou taquicardia atrial, mesmo que não sustentada. Veja que de todos os pacientes, juntando AL e transfetina, 35% praticamente tinham arritmia atrial. Eletroalterado, 68%, eu vou mostrar as alterações de eletrocardiograma. E dessa população, de forma geral, 15% tinha fibrilação atrial, o que é muito alto quando a gente for ver, quando a gente dividir por idade, vocês vão ver o quão frequente é isso. É muito paciente com fibrilação atrial, tá certo? Bloqueio atrioventricular é muito frequente, pelo menos 20% deles têm algum grau de bloqueio atrioventricular, 3 deles tinham BAVT e já tinham marca-passo. Distúrbio de condução, bloqueios de ramo, direito e esquerdo, ou mesmo um bloqueio da divisão antero-superior, quase 30% dos pacientes apresentam, principalmente aqueles com a forma TTR, porque aqui eu incluo a TTR W, ou TTR selvagem, que é o paciente mais idoso, mais senil, então eu já espero ter mais alterações de eletrocardiograma e de condução de forma geral. Quem aparece menos, não é tão relatado, mas tem que ter importância, são as arritmias ventriculares, e a gente vai ver o porquê. Porque, eventualmente, esse paciente pode morrer subitamente também. Veja quando eu separo a transtiratina, a amiloidose por transtiratina, que é o nosso carro-chefe, por quê? Porque a amiloidose AL, em geral, você vai ter que encaminhar para o hematologista e ele vai ter que tratar a parte hematológica antes ou em conjunto. A transtiratina é a gente que vai ter que tratar. E é uma doença que a gente não tratava. A gente encaminhava para alguém. Agora, se tiver cometimento cardiológico, nós seremos responsáveis por tratar essa doença. Então, veja, eu coloquei aqui, nossos pacientes com ATTR hereditária, a média de idade era 57 anos. Pensa... Alô? Então, esses pacientes com 57 anos, 7% tinham fibrilação atrial. Essa incidência de 7% de fibrilação atrial, a gente vê na população de 75 anos sem comorbidades. E aqui eu já vejo em pacientes com uma idade média de 57 anos. Então, isso é um red flag. Pacientes jovens ou meia idade,
que tenham, sem nenhuma comorbidade, apresentam átrios doentes ou átrios aumentados, ou mesmo assim com átrio normal, começa a ter fibrilação atrial espontaneamente. E quando a gente vai olhar a forma senil da doença, ou a forma selvagem, 38,5% dos pacientes tinham fibrilação atrial. E veja, nossa, muito alta a sua estatística? Não, a nossa estatística é abaixo da estatística mundial. Tem trabalhos que chegam a 68% dos pacientes com amiloidose TTR da forma selvagem com fibrilação atrial. Então, é uma arritmia extremamente frequente nessa população, tá certo? Como a gente faz o diagnóstico? Tem 3 coisas que são fundamentais para vocês guardarem em mente. Esse slide é fundamental. Primeiro, se eu não der atenção aos red flags, eu não levanto a suspeita. Então, a primeira coisa é levantar a suspeita, e eu vou mostrar, parece óbvio, mas eu vou mostrar que não é tão óbvio assim, senão eu não falaria. A segunda coisa, quem mais mata? É a amiloidose AL, cadeia leve, ou a amiloidose transfetina? É a amiloidose por cadeia leve. A mortalidade chega a ser 50% em 6 meses. Então, a segunda coisa, depois de levantar a suspeita clínica, é ter certeza que não é uma L, porque se for uma L, eu tenho que encaminhar esse paciente de uma maneira urgente para o hematologista. E 3, fiz a suspeita diagnóstica, afastei a L, então agora eu vou confirmar que é uma amiloidose de fato e uma amiloidose por trânsito de retina. E, se possível, e se for cabível, fazer análise genética desse paciente. Primeira coisa, suspeita clínica. Como é que eu vou fazer a suspeita clínica? Uma vez a gente estava numa aula conversando, e uma coisa que é real. Cada vez mais a gente é ultra especialista, a gente está correndo na consulta, tem pouco tempo, então pensa bem, chega um paciente para você falando que está com muito cansaço e ele não era tão cansado assim há 6 meses. Isso é um caso real. Hein? 58 anos, era atleta, ele chegou a correr meia maratona há 3 anos e agora ele cansa para chegar no andar de cima da casa dele. Não tem diabetes, não tem hipertensão, mais nada, você sabe que só a ascendência dele é europeia, não portuguesa. Tá ótimo. Aí ele fala, não, eu também tenho um formigamento. Meu senhor, formigamento nas mãos, isso é mais com ortopedista, né? Não é tanto a gente que vê. Tá bom, esquece isso. Disfunção erétil, você nem pergunta. E daí quando você vai ver, na verdade, é um paciente que tinha 58 anos, que quando você faz o eletro ele está em FA, tem um coração com fração de ejeção preservada, tem queixas que, na verdade, é físico que você fecha como síndrome do carpo bilateral, tem disfunção erétil, que ele não falou, e, na verdade, vários red flags passaram. Então, é muito importante, quando a classe funcional não é compatível com a fração de ejeção, tudo bem, aí CFEP eu já estou acostumado. Então, mas aqui eu estou falando de um paciente com uma classe funcional 4, praticamente, com uma fração de ejeção de 70%, você pode esperar uma IC classe funcional 2, eventualmente 3, mas classe 4, grave, você não costuma ver. Fibrilação atrial e bloqueio de condução em jovens, ou mais jovem do que seria esperado. Síndrome do carpo bilateral, a disfunção erétil, neuropatia progressiva sem causa, muitas vezes ele vem para você até como um Parkinson, já teve paciente que chegou como Parkinson, na verdade no final não era, e a história familiar. Diferente da história familiar que a gente está habituado na cardiologia, que seria a história familiar de morte súbita. Então, eu tenho 2 primos que faleceram subitamente, a mãe faleceu subitamente, ou que teve infarto súbito. Aqui não. A história familiar é de uma doença cardíaca, que era um problema do coração, que ninguém sabia o que era e faleceu disso, só que foram 2 ou 3 na família, ou uma doença neurológica, onde cada vez foram perdendo força, começaram a precisar de bengala, andador, cadeira de rodas, e morreram magrinhos, e ninguém sabe o que era. Tá? E esse trabalho é um trabalho interessante, que ele mostrou, veja o atraso diagnóstico. Partindo do diagnóstico retrospectivamente, em média, demorou 160 dias para alguém observar entre um eletrocardiograma com baixa voltagem até chegar no diagnóstico, tá certo? Ou seja, aqui quase 5 a 6 meses entre um eletro que chamava muito atenção até se fazer o diagnóstico. Ou praticamente 4 meses entre um ecocardiograma mostrando uma sobrecarga ventricular esquerda, uma hipertrofia ventricular esquerda importante até o diagnóstico. E se a gente for andando, veja, aqui quase 9 meses entre começar uma fibrilação atrial e fazer o diagnóstico. E o mais gritante, 1.600 dias entre a síndrome do túnel do carpo até a gente evoluir para diagnóstico. Claro, não é todo mundo que tem síndrome do túnel do carpo que tem amiloidose. Naquele trabalho da Mayo Clinic, uma população muito específica eram 10%.
mas o conjunto tem que ir chamando a atenção quando começa a ter polineuropatia periférica, e olha a pena, 960 dias, ou seja, 3 anos aqui entre essa polineuropatia até fechar o diagnóstico. E a gente fala, não, mas isso, de repente ele não foi bem visto. Olha, essa é a nossa realidade no nosso trabalho em core. Esse é um outro trabalho que já incluindo 160 pacientes. 50% dos pacientes, mais do que 50% dos pacientes, passaram com 3 ou mais especialistas para conseguir fazer o diagnóstico de amiloidose. Sendo que o mais consultado foi o clínico, depois o nefro, depois o cardiologista. E a nossa mediana foi de 11 meses para se fazer o diagnóstico, e o máximo chegou a quase 10 anos até fazer o diagnóstico, tá certo? Esse mínimo aqui foi o quê? Foi um paciente com hematoma periorbitário, que de cara bater o olho e falar, só pode ser amiloidose AL, ele já foi diagnosticado rapidamente. Segunda coisa, então primeiro fiz a suspeita clínica, agora eu tenho que afastar a AL. Como é que eu faço? Pessoal, eu tenho que pedir 3 coisas para esse paciente obrigatoriamente. Eletroforese com imunofixação de proteínas séricas, uma eletroforese com imunofixação de proteínas urinárias de 24 horas, não é amostra isolada, e cadeias leves livres, kappa e lambda séricas, tá certo? É importante, porque eu tenho que saber se eu tenho um pico monoclonal, seja na urina, seja no sangue, seja nos dois, e saber qual é a relação kappa e lambda, que também é importante. Qualquer alteração foi encontrada, encaminhar para o hematologista. Se tiver dúvida, ou suspeita clínica mesmo assim, manda para o hematologista. Veio tudo negativo, mas tem macroglossia. O hematologista tem que ver. A gente não é especialista e esse paciente vai precisar de uma biópsia de medula óssea. Ele precisa afastar uma amiloidose AL, eventualmente um mieloma, e ele pode mostrar para nós que, na verdade, e é fundamental, todos os trials têm pedido isso, muitas vezes, veja, até 30% dos pacientes com 80 anos tem algum desses exames viral alterado. Isso não é uma doença, é uma chamada gamopatia de valor incerto, tá certo? Então, é muito importante, com certeza, esses pacientes vão acabar sendo principalmente a forma selvagem, ou a forma ATTRW, em pacientes mais idosos, com certeza a gente vai acabar achando alguma gamopatia e o hematologista vai ter que ser parceiro nosso e entrar nessa investigação, para mostrar que, na verdade, não é uma amiloidose, é somente uma gamopatia de valor incerto, eu fico mais tranquilo e continuo a investigação. Qual a investigação? Investigação para provar que é uma amiloidose por transretina ou alguma mais rara. Bom, que exames que eu tenho? O eletrocardiograma e o ecocardiograma, assim como biomarcadores, vão servir para me ajudar a fazer a suspeita clínica. Então, eu posso ver lá uma hipertrofia, posso ver um eletrotípico, posso ver uma troponina elevada num paciente ambulatorial que não tem nem miocardite nem infarto. Então, isso é suspeita clínica. Ou, eventualmente, uma arritmia ventricular frequente, pedir uma ressonância, e a ressonância levantou a suspeita clínica. A ressonância também a gente vai ver que serve para diagnóstico diferencial e dá o diagnóstico propriamente dito da amiloidose. A cintilografia com pirofosfato é o nosso carro-chefe atualmente, eu vou mostrar por quê, porque ela confirma o diagnóstico e define até os subtipos de amiloidose. E a biópsia endomiocárdica é o padrão ouro. A biópsia endomiocárdica é o nosso padrão ouro, sem dúvida. Na verdade, biópsia é o padrão ouro, a endomiocárdica para coração é o padrão ouro, mas é cada vez menos realizada. O eletrocardiograma e o Holter pode trazer muita informação. A única coisa é que, em geral, as alterações já são tardias, já são fases mais avançadas da doença. Se eu tenho um aumento biatrial, eu posso ver sobrecarga biatrial, bloqueios atrioventriculares e intraventriculares, mas os BAVs para nós são mais importantes, do ponto de vista prognóstico. Baixa amplitude do QRS, quase 70% dos pacientes com a forma AL têm baixa amplitude. Perda de forças septais, áreas inativas, que na verdade você olha e fala assim, esse paciente já infartou. Não, na verdade ele nunca infartou. Coronária normal, inclusive a gente tem paciente que inclusive já veio com CAT normal por pesquisa de área eletricamente inativa com insuficiência cardíaca. E discrepância fundamental, discrepância entre o grau de hipertrofia e a amplitude do QRS. Então vamos dar uma olhada nesse eletro. Esse aqui é o eletro do paciente de 35 anos que faleceu, tinha uma espessura miocárdica, se não me engano o septo era 13 ou 15, daí quando você olha um septo desse tamanho, você imagina grandes amplitudes, e na verdade é uma amplitude que não é grande. Aqui nas precordiais a amplitude é normal,
é acima de 10 milímetros, mas nas clássicas eu não tenho nenhum ponto com amplitude acima de 5 milímetros. Então eu tenho baixa amplitude nas derivações clássicas, eu tenho sinal de Morris aqui, assim como tem uma onda bífida, uma onda P bífida, então tem sobrecarga atrial, tenho prolongamento do PR, então tem um BAV de primeiro grau, tem uma má progressão da onda R de V1 a V3, mostrando perda de forças cipitais. E também tem uma alteração difusa da repolarização. Esse é um eletro que hoje em dia já virou uma coisa quase medular e até um erro. Eu bato o olho, vou pensar, nossa, tem amiloidose. Eu vejo baixa amplitude, já penso em amiloidose, mas não tem muito como fugir disso. Serve como red flag. É melhor do que eu olhar e achar que é um eletro normal, que só tem um BAV de primeiro e nada mais. O ecocardiograma, pode ajudar demais. Uma coisa é mostrar aquele padrão granuloso ou salpicado, que eu já vou mostrar, é esse padrão aqui, que hoje em dia, na verdade, quem mexe com eco, eu não mexo com eco, mas eu sei que mudando ali o contraste, o brilho, e cada vez melhor os aparelhos, isso às vezes desaparece. Os aparelhos mais antigos era mais grosseira essa imagem de salpicado ou sal em pimenta. Hipertrofia ventricular, e ela pode ser simétrica ou assimétrica, e daí vem a primeira coisa que às vezes a gente pensa, doença de depósito, deposita em tudo igual. Não, a gente vai ver que não é assim. Em geral, os trabalhos pedem septo acima de 12, mas eu posso ter paciente com septo normal, numa fase inicial, ou numa fase já tão avançada que ele até dilatou e acabou diminuindo o tamanho desse septo. Disfunção diastólica é muito frequente, pode ser de grau 1 a grau 4 ou grau 3. Padrão restritivo é relativamente frequente e é um red flag também. Dilatação biatrial, posso ter espessamento valvar, derrame pericárdico, quase 70% dos pacientes têm algum grau de derrame pericárdico. E uma coisa que ajuda muito é a análise de deformidade. Qual é o problema? A gente não costuma pedir, muitos colegas não sabem fazer ainda, não é todo aparelho que tem, e muitas vezes o convênio não cobre. Mas o strain longitudinal para nós ajuda demais. Abaixo de 18 ele já é um indicativo de que tem alguma alteração de deformidade nessa parede. E um padrão clássico que a gente vê na amiloidose é o chamado bull's eyes, ou alvo, onde, na verdade, a ponta do ventrículo, o ápice do ventrículo, bate muito bem e todo o resto bate mal. Vamos dar uma olhada nisso. Então, esse aqui é um eco bem típico. Eu vejo uma parede, um septo espessado, a parede também, a parede posterior também bastante espessada, que é um padrão bem simétrico. Vejo um derrame pericárdico, vejo um aumento de átrio esquerdo, comparado com a aorta, ele realmente está dilatado. Aqui eu vejo um aumento biatrial, que chama a atenção. Aqui eu começo a ver só um comecinho do septo interatrial, também espessado, e aquele padrão salpicado que eu comentei. E além disso, esse é o padrão do strain, onde a gente vê que só fica ali a pontinha do ventrículo batendo normal, um padrão que é o bull's eyes, enquanto o resto não se deforma. Eu tenho que ter uma deformidade grande, acima de 18, no índice que se usa no strain, e eu vejo que, na verdade, eu só tenho uma deformidade, veja que ela não é normal, mas ela ainda é mais preservada no ápice. A ressonância cardíaca, ela pode ajudar demais, pessoal. E daí, assim, ela pode ajudar em vários critérios. Vai avaliar volume, massa e função cardíaca. Agora, ela também pode caracterizar como é que é esse tecido desse miocárdio. É um tecido, é tudo miócito, é miócito com fibrose, ou eu tenho mais alguma coisa nesse tecido? Eu vou mostrar para vocês o que ela pode ajudar. Ela permite até o diagnóstico diferencial com outras miocardiopatias, seja hipertensiva, que é o nosso mais comum, é a causa mais comum de hipertrófica que nós temos, é a hipertensão controlada. Cardiomiopatia hipertrófica propriamente dita, sarcoidose e outras doenças de depósito. E ela pode também achar outros detalhes, dilatação, derrames, enfim. Então, olha que interessante esse trabalho, para quando a gente tem a ideia de que a amiloidose é uma doença de depósito e toda doença de depósito é simétrica. Veja como isso não é verdade, tá certo? Olha esse padrão de hipertrofia assimétrica que eles observaram, mais 70% dos pacientes tinham um padrão assimétrico. Simétrico mesmo era em torno de menos de 20% que era simétrico a hipertrofia. E 3% desses pacientes com amiloidose, sabidamente, esse é um trabalho inglês, então eles produzem muito trabalhos com ressonância, 3% não tinha nenhuma hipertrofia, era uma fase inicial da doença. Então, só mostrando
O realce tardio, para nós, ele é muito importante. E olha, o realce é fibrose. Veja o átrio desse paciente. Aliás, é como se tivesse um citoesqueleto nesse coração. Tudo onde você vê branco é fibrose. Fibrose no septo ventricular, na parede lateral do ventrículo, em todo o átrio, se estendendo para o átrio direito também. E um padrão muito clássico de fibrose nesse corte é o chamado a fibrose circunferencial. Ela não é patognomônica, mas ela é muito sugestiva de amiloidose. Veja que aqui eu já tenho fibrose indo para o ventrículo direito também. Tanto que os trabalhos têm sugerido vários padrões diferentes que eu posso ter de fibrose quando eu vejo uma ressonância, e, classicamente, o realce circunferencial é o padrão clássico da amiloidose. Mas muita atenção. Nós temos inúmeros padrões diferentes de amiloidose no nosso ambulatório e inúmeros padrões descritos. Eu posso ter padrão salpicado, espalhado, pode ser só mesocárdico de um lado, do outro, epicárdico eventualmente. A gente pode ter paciente que é transmural, mas, de qualquer forma, esse padrão, quando visto, tem que chamar muito atenção para a doença de depósito, principalmente a amiloidose. Tá certo? O que é interessante da ressonância é que vocês falam, bom, tá bom, mas a ressonância tem um problema, eu tenho que fazer o gadolínio, e num paciente já tem insuficiência renal, não vai dar certo. Não, na verdade, a gente já tem um novo método, que é o mapa T1. O mapa T1 é isto aqui, ele não usa gadolínio, tá certo? Ele só faz, usando as técnicas da ressonância, ele avalia um tempo de alteração do sinal. E esse tempo de alteração do sinal, quanto mais fibrose, mais material eu tiver depositado no extracelular, maior vai ser esse tempo, tá certo? E eu já consigo, sem gadolínio, dizer que esse paciente provavelmente tem uma amiloidose. Então, eu vou mostrar para vocês, mas em geral, isso depende de cada máquina, esse valor acima de 1.000 ou 1.100 já seria indicativo de amiloidose. Veja que nesses pontos já se viu um valor alterado. E quando foi ver a imagem, tinham áreas de fibrose nessa região. Esse trabalho foi bem interessante, ele não usou contraste, então é ressonância sem gadolínio, tá certo? Você só faz o mapa nativo T1. E nesta máquina, isso depende de máquina para máquina, nessa máquina, e daí eles fizeram biópsia em todos os pacientes, tá bom? Nessa máquina, quando o mapa era menor do que 1036, não tinha amiloidose cardíaca. Quando acima de 1164, todos tinham amiloidose cardíaca. Então, não usei gadolínio, usei a biópsia para me guiar e para mostrar a acurácia do exame. Mas, teoricamente, me deixaria até livre da biópsia, porque a acurácia foi de 92%. E uma outra coisa que eu posso fazer é o chamado volume extracelular, onde eu vou calcular qual o volume extracelular comparado ao volume de miócito, tá bom? E ele me ajuda a diferenciar da amiloidose, que é esse padrão bem vermelho que vocês estão vendo aqui, do paciente com uma cardiomiopatia hipertrófica clássica, de um paciente com depósito de gordura, onde o volume da técnica que se usa é um volume menor. Então, eu consigo diferenciar hoje, usando uma ressonância sem contraste, sem gadolínio, desde um paciente com um padrão de amiloidose AL ou TTR, até um paciente com hemocromatose, Fabry ou outras doenças, tá certo? Aqui só mostrando todo o espectro de possibilidades que a ressonância pode dar, mesmo sem contraste. Obviamente, o contraste ajuda muito, porque ela pode mostrar o realce tardio. E agora, quase terminando a parte de diagnóstico, falando do mais importante, que é a cintilografia com pirofosfato. Ela foi criada há muito tempo, na verdade, ela era para diagnóstico de infarto, e infarto agudo, e agora ela se tornou fundamental para o diagnóstico sem biópsia. Por quê? Por conta deste trabalho, tá bom? Foi um trabalho com 1.217 pacientes, 334 deles fizeram biópsia. O que é a cintilografia com pirofosfato? Ela demonstra depósito de cálcio, ela é uma cintilografia óssea, tá bom? Dependendo do local que você for pedir, fizer o pedido, você tem que ir lá pedir cintilografia óssea de corpo inteiro e explicar o que você quer ali no relatório para avaliação de amiloidose cardíaca, tá bom? O que se imagina, o que a gente observa, é que quando eu tenho o depósito amiloide e tenho, seja por fibrose local ou atividade tóxica da fibra diretamente no miocárdio, eu tenho depósito de cálcio. E acaba captando muito pirofosfato nesse coração. Eu vou mostrar o quanto. Ela foi muito válida quando eu afasto a amiloidose AL.
se eu afastei a amiloidose AL, a sensibilidade e especificidade é quase 100% para trânsito de retina. Eu faço dois tipos de análise, uma qualitativa, bato o olho e vejo quanto aquilo capta comparado com o resto do osso desse paciente, do esqueleto dele, e a semi-quantitativa, onde eu comparo com uma área do coração com outra área do corpo, tá bom? E muito importante é fazer o SPECT, eu vou mostrar o que é isso. Então, este trabalho, o que eles mostraram? Todos os pacientes afastaram a amiloidose AL. Afastou a AL? Afastou. Vamos fazer uma avaliação quantitativa. Eles viram que pacientes com grau 2 ou 3, que eu vou mostrar o que é, e que tinham ausência de proteína monoclonal, o valor preditivo positivo para a amiloidose por transretina era de 100%. Teoricamente, não precisaria mais fazer biópsia. Então, isso é o seguinte. Esse é um paciente que injetou e o coração não captou nada. Eu não vejo o coração. Grau 0. Aqui eu vejo uma sombra muito suave. Capta menos do que arco costal. Isso é grau 1. Não afasta a amiloidose, mas é pouco provável. Agora, veja aqui. Eu, na verdade, assim soma a imagem de arco costal e coração. É praticamente igual à captação, é grau 2. E aqui, salta aos olhos o coração. Eu quase não vejo costela. Na verdade, capta muito mais, é grau 3. Essas duas são as duas que seriam diagnósticas de amiloidose por trânsito de retina, tá bom? E aqui é aquilo que é a análise semi-quantitativa, compara o coração com a área contralateral do tórax. Aqui captou um pouquinho mais, 20% a mais só, normal, até porque eu tenho sangue com contraste dentro desse ventrículo, por isso que capta um pouquinho mais. Então, esse não é diagnóstico. Agora, quando eu tenho mais do que 1,5 após 1 hora, ou mais do que 1,3 após 3 horas, é sugestivo demais de uma amiloidose por trânsito de retina. Veja que aqui capta 60% a mais do que aqui. É o que mostra essa relação. E já dei o spoiler aqui, eu tenho sangue aqui dentro desse ventrículo. Quem me diz que essa imagem aqui que eu estou vendo não é só todo o contraste que está represado, que é o blood pool, dentro desse ventrículo. Para isso que serve o SPECT. Eu faço a imagem, esse é o paciente, é uma mulher com amiloidose, 55 anos, túnel do carpo operado aos 45 anos, com uma fração de ejeção de 32%, tanto do ventrículo direito quanto do esquerdo. Ela chegou por uma investigação de arritmia ventricular e cansaço aos esforços, tá bom? O diagnóstico foi bem tardio, ela está bem hoje em dia, graças a Deus, mas está com CDI e com medicação otimizada, o que foi possível. Veja, quando eu olho aqui, capta muito, mas eu posso pensar, poxa, isso aqui pode ser ainda o pool de sangue com contraste dentro do ventrículo. Então eu faço esses cortes transversais. E quando eu faço o corte, eu consigo ver a câmera mesmo, e não é dentro, não é a cavidade, mas é o tecido do miocárdio que está todo acometido e que está brilhando quase igual costela. Então comprova que isso aqui, na verdade, é um depósito miocárdico, tá bom? Biomarcador, ele pode ser muito útil, tanto para estadiamento quanto para diagnóstico. A gente não costuma pedir troponina no ambulatório, né? Quem pede no consultório troponina para o seu paciente? O laboratório vai achar que é louco, mas não, na verdade, se você fizer a dúvida, você vai pedir sim. No nosso trabalho, quase 40% dos pacientes têm troponina alterada, tá bom? Obviamente, se a gente usar ultrassensível, aumenta o diagnóstico. Mas também posso aumenta o viés possível. Agora, se eu tenho uma troponina elevada sem nenhuma outra causa evidente, aventar amiloidose. BNP, NT-proBNP. Quando eu falo de NT-proBNP elevado, não é pouco elevado. Esse paciente é um paciente que tem uma fração de ejeção de 70% e chega com 5.000 de NT-proBNP. Então, às vezes, 8.000 a gente já teve paciente. Então, são pacientes com marcadores extremamente elevados, mostrando tanto que alguma coisa está muito alterada, como não é compatível com a função sistólica preservada, mas é compatível com a classe funcional. E de acordo com os níveis de troponina e NT-proBNP, eu tenho a sobrevida dos pacientes, que é aquele quadrinho que eu mostrei lá no começo, mostrando que na amiloidose AL tratada, veja que a sobrevida dos piores chega a 6 meses. E a biópsia de tecido é o padrão ouro. Você vai ver a coloração verde maçã quando você usa o vermelho Congo. Você pode fazer análise imunistoquímica para confirmar o seu achado. E a espectrometria de massa é quem define o diagnóstico. Ela pode me falar qualquer um dos 36 subtipos de amiloidose. Só tem um lugar no Brasil que faz,
mas graças a Deus já tem. A gente não tinha até 2019, surgiu em 2020. Ainda tem alto custo, mas pode fazer toda a diferença para o seu paciente. Agora, veja, esse é um trabalho de ressonância, que pegou o paciente que tinha uma ressonância, pegou as áreas onde mostrava fibrose e fizeram biópsia desses locais. Veja que a área que não tem fibrose nenhuma praticamente, eu quase não tenho a coloração verde maçã do vermelho Congo. E as áreas de maior fibrose, era praticamente tudo tomado pelo vermelho Congo, ou seja, depósito amiloide, mostrando que a ressonância tinha uma boa sensibilidade e uma alta especificidade. Então, talvez a biópsia cada vez menos seja necessária. Quando é que ela vai ser necessária? Esse é o algoritmo que a gente tem seguido, e esse é o que seria a segunda coisa a guardar da aula. Terceira coisa. A primeira, pensar na doença é fundamental. Segundo, afastar sempre a L. E terceiro, o algoritmo. Então, tem um eco de preferência com strain, ou um eco que seja sugestivo, um eletrosugestivo, uma ressonância, ou a minha suspeita clínica. Sempre vou pedir imunofixação sérica urinária de cadeias leves livres. Sempre. Achei um pico monoclonal? Positivo? Hematologista. Posso fazer biópsia de gordura abdominal para confirmar o diagnóstico, biópsia de glândula salivar para achar o material amiloide e biópsia de medula óssea. Confirmou o depósito amiloide? Sim, posso fazer eco-ressonância típicos e vão confirmar a amiloidose AL. E o hematologista vai tratar, eu vou ajudar. Negativo, não achei biópsia, na biópsia de medula óssea, não achei depósito amiloide, mas a minha imagem de eco, eletroressonância sugerem muito, posso pensar na biópsia endomiocárdica. Por quê? Porque a cintilografia aqui não vai me ajudar quase nada. Pico monoclonal negativo, cintilografia óssea. Se a cintilografia der grau 0 ou 1, vou ter que fazer biópsia endomiocárdica. Mas se ela der grau 2 ou 3, confirmei já uma amiloidose por transretina, eu vou fazer o teste genético. Se positivo, é transretina hereditária. Se negativo, a forma White-type. Por fim, tratamento. O tratamento, pessoal, aqui é multidisciplinar e multiespecialidade. Quando eu falo multiespecialidade, o cardio vai precisar do neuro, do hepato, do nefro, do oftalmo, se tiver cometimento oftalmológico, que não é tão comum, até do ortopedista, se tiver síndrome do carpo bilateral, pode ter também estenose de canal medular, eu não comentei aqui, mas também pode ter. Vou ter urologista junto pela disfunção erétil, então eu junto todas ou inúmeras especialidades para ver esse paciente. Para a forma L, o hematologista vai definir o tratamento, tem as drogas específicas de transplante de medula óssea. Na forma TTR, classicamente, o que eu fazia? Se 98% da transretina nossa é produzida no fígado, eu vou trocar o fígado. Então, por muitos anos, o tratamento de escolha foi o transplante hepático. E deu muito certo, tá certo? A sobrevida dos pacientes melhoravam. Se eu pegar o paciente ainda antes de ter emagrecimento, antes de ter uma polineuropatia grave, uma cardiopatia grave, os pacientes iam muito bem. Agora, saíram as novas drogas e o transplante vem caindo muito no mundo. Na Europa, a primeira droga que eu vou comentar já está liberada desde 2011. Então, nos últimos 10 anos, caiu demais o volume de pacientes, tá certo? A gente ainda faz, até no passado ainda se fez, ainda tem a lista no Brasil. Se não me engano, o Einstein tem mais de 200 pacientes transplantados com amiloidose, é a maior casuística que a gente tem aqui, que é o Dr. Márcio de lá. E agora, o que a gente vem observando é que mesmo os pacientes transplantados podem também desenvolver tardiamente amiloidose e tem, eventualmente, precisariam de retransplante, tá certo? Mas, de qualquer forma, era um tratamento de escolha até pouco tempo atrás. Agora, o que é muito difícil para nós, como cardiologista, é chegar um paciente de insuficiência cardíaca e eu tirar beta-bloqueador e ECA, bloqueador de receptor de angiotensina. O digital a gente tem que tirar, mas habitualmente a gente já não passava tanto assim. Mas, de novo, gente, como é que eu tenho um paciente com insuficiência cardíaca e eu vou tirar o IECA beta-bloqueador? Não sou eu que estou falando, são os trabalhos. Olha isso. Pegou os pacientes com amiloidose, por transretina, e pegou os pacientes otimizados e os não otimizados. E veja o que aconteceu quando eu otimizo o paciente como a gente considera a terapia ideal. Eu aumentei a mortalidade. Olha a mortalidade com beta-bloqueador comparado com quem não usou o beta-bloqueador. Ou quem usou a terapia com o IECA e sem IECA. É
absurdamente significativo, é muito diferente. Então, por mais bizarro que possa parecer e seja difícil para nós, pensa você pegar um paciente com 5.000 de BNP e de NT-proBNP e tira o beta-bloqueador dele. Seria impensável, mas olha só que interessante. Quando eu mantive o beta-bloqueador, o NT-proBNP dele ficou muito maior do que quando eu tirei o beta-bloqueador. Tá bem? A mesma coisa para o IECA. Veja, então, perdão. Mostrando o quê? Que, na verdade, eu vou ter que dar um suporte outro para esse paciente, porque a terapia clássica que a gente dá não resolve, tá certo? O que a gente fez, por exemplo, naquela paciente que eu mostrei ali, que chegou para nós com 10 anos de túnel do carpo, 32% de fração de ejeção, ela foi para o CDI, porque ela tinha muita isquemia ventricular, uma fibrose absurdamente extensa, e aqui é uma opinião de especialista e pessoal, a gente colocou o CDI, como a frequência cardíaca mais alta, a gente deixou ela com 80 frequência cardíaca, aí eu consegui dar beta-bloqueador, e daí ela ficou bem. Porque daí o beta-bloqueador não me atrapalhou tanto o meu relaxamento ou o meu débito cardíaco como poderia. Aqui é específico, é o algoritmo de tratamento para amiloidose AL, não é o nosso foco, tá certo? Só lembrando que bortezomib, que é uma das drogas, a gente não tem disponível ainda no SUS. E o tratamento específico agora, desautonomia. Como é que eu vou tratar a desautonomia numa paciente como aquela que vocês viram? Aquela paciente que eu mostrei o tilt para vocês, da desautonomia, acabou de sair de uma internação de quase 2 meses. Internou por desautonomia e por desautonomia gastrointestinal, perdendo peso agressivamente, precisou ficar com nutrição parenteral até a gente conseguir recuperar essa paciente. E o que eu começo a fazer? Além de meia elástica e fortalecimento de musculatura, que eles quase não têm, posso usar fludrocortisona com cautela, porque se o paciente tiver insuficiência cardíaca, eu vou reter volume e sódio, isso não vai ser um bom cenário. Midodrina eu posso usar e o mestinon também. O mestinon a gente usa para miastenia, mas as fibras pré-ganglionares do sistema nervoso autônomo parasimpático simpático mesmo, elas usam acetilcolina, as pré-ganglionares. Então, o mestinon pode ajudar para esse perfil de paciente. O que você pode fazer se tudo isso for refratário? Dá para usar octreotídeo no caso refratário. O paciente aplica, é muito caro, mas o paciente aplica 0,1 miligramas uma vez ao dia ou de 12 em 12 horas. E se o paciente tiver condição, a droga de eleição é a droxidopa. É uma droga fantástica, a gente teve a oportunidade de usar numa paciente que já usava tudo isso sem resposta. A hora que ela começou com droxidopa, ela simplesmente parou de usar todo o resto e nunca mais teve síncope. A hora que acabou a droga, e essa droga vai custar em torno aí de 25 a 40 mil reais por mês, ela voltou a sincopar. E daí ela voltou para o octreotídeo. Tratamento específico, arritmias. 30% dos pacientes com BAVs, em relação aos BAVs, 30% dos pacientes vão precisar de marca-passo, e aqueles com mais idade, que é o perfil senil, até 60% vai precisar de marca-passo. Fibrilação atrial. E aí, André? Controlar o ritmo, fazer ablação, o que a gente vai fazer? Então, duas coisas em relação à fibrilação atrial. Os dados que a gente tem não são muito animadores. Na verdade, o que a gente tem é que parece que a fibrilação atrial é só um algo a mais nesses pacientes, tá certo? Então, a sobrevida parece que não fez tanta... Veja, estatisticamente não foi significativo. A gente vê que aqui, depois de 4, 5 anos, a curva vai abrindo e provavelmente se eu seguir mais, seria mais significativo sim. O paciente sem FA morre menos do que o paciente com FA de longa duração, tá certo? Agora, em relação ao controle de ritmo, teve uma tendência quando eu usei antiarrítmico, mantive o paciente em ritmo sinusal, parece, está querendo a curva manter, mostrar que tem uma mortalidade menor, mas não conseguiu provar. Além disso, eu tenho uma dificuldade. Veja um paciente que um mapa de átrio, e aqui o roxo é um paciente, é uma célula que tem uma voltagem normal, tá certo? E aqui, quanto mais próximo do verde, do amarelo, do vermelho, mais áreas de cicatriz e de baixa voltagem, ou seja, quase não são áreas de cicatriz ainda, mas já são áreas doentes. Veja este átrio, comparando com esse de um paciente sem amiloidose. Os dois são pacientes com fibrilação atrial que foram encaminhados para ablação de fibrilação atrial. Esse aqui, com certeza, vai dar muito mais trabalho,
possivelmente vai precisar de mais de um procedimento, exceto se cair na mão do Dr. André, que aqui em um procedimento vai curar esse paciente. Com certeza, o homem é muito bom. Então, a fibrilação atrial tem alto risco de trombose, isso tem sido visto, tem sido relatado, e já se sugere que com fibrilação atrial e amiloidose eu já inicie a anticoagulação, mesmo que o Chagas-Vasque não justifique, tá bom? Isso é muito importante, ainda falta respaldo científico robusto, mas já tem trabalhos mostrando que vale a pena você anticoagular sim esse paciente. E a arritmia ventricular, o que eu faço? Bom, boa pergunta. Em relação à arritmia ventricular, o que a gente tem? A terapia com CDI e ablação por catéter ainda tem baixa evidência, tá certo? Antiarrítmico posso usar, desde que ele não atrapalhe o meu débito cardíaco, então beta-bloqueador só se já tiver com marca-passo. A amiodarona, teoricamente, eu não tenho uma contraindicação, desde que não seja uma dose que me atrapalhe, abaixe muito a frequência. Mas eu tenho as novas terapias chegando. Isso aqui é um trabalho que colocou desfibrilador, pacientes com amiloidose, e 32% deles tiveram choque apropriado em um ano, ou seja, nesses pacientes que eles escolheram aqui, pelo jeito eles escolheram bem, porque 1/3 teve uma arritmia que poderia ser potencialmente fatal em um ano. Isso é muito alto. Tem choque inapropriado? Tem, isso pode acontecer. Mas eu tenho muito mais choque apropriado do que inapropriado. Agora, quando eu vejo paciente com amiloidose, aqui são pacientes com amiloidose AL e transfertina, tudo misturado. Quando eu olho só o paciente com amiloidose AL, o CDI não fez diferença, tá certo? Não fez diferença, porque o que faz diferença na amiloidose AL mesmo é que eles morrem de infecção ou insuficiência cardíaca terminal. E quanto maior os níveis de troponina T nesse paciente, maior a mortalidade independente do CDI, mostrando o quanto a amiloidose AL é uma catástrofe cardiológica e o risco de morte é muito alto. Agora, então vou tratar uma cardiopatia não isquêmica, vou pensar como sendo todas as cardiopatias não isquêmicas. E tem trabalhos já tinham mostrado para nós que cardiopatia não isquêmica não tem benefício do CDI. Não. Veja, fizeram um trabalho muito interessante esse é o trabalho do ano passado, mostrando a sobrevida no paciente com amiloidose, com CDI, e naquele que tinha miocardiopatia não isquêmica, outra que não amiloidose. E veja que esses pacientes com CDI, ainda assim, morrem mais, tá certo? Então, não dá para tratar tudo com uma única doença, tem que separar a doença. E aqui estão tentando criar um score onde eu consigo tentar identificar pacientes com maior risco de morte súbita na amiloidose. Obviamente, se tiver taquicardia ventricular, é um sinal, mas veja que não é o principal. Síncope é até mais importante. Presença de diabetes mellitus, disfunção renal, mostrando já um comprometimento sistêmico, foi muito importante. E AVC prévio, tá bom? Encerrando, praticamente acabando a aula, transplante hepático é a principal terapia até as novas drogas. Que novas drogas? Tafamides. Então, assim, eu posso fazer o seguinte, vou mostrar para vocês. Eu acho que eu tirei a imagem. Então, uma coisa assim, eu posso trocar o fígado. Troquei o fígado doente. Tá bom. Poxa, mas transplante, eu troco uma doença por outra. Então, vamos pensar em outro cenário. Eu não quero mais trocar esse fígado. Ele produz a proteína errada. Então, eu posso fazer o quê? A proteína saiu errada desse fígado, então eu posso só tentar fazer o que ela não quebre mais. Porque o problema é que a proteína saía formada de uma conformação, que até era ela funciona, a transretina ela serve para carregar a vitamina A no nosso organismo, o retinol. Então, ela faz a função dela bonitinha, mas a hora que ela quebra errada, e essas fibrilas erradas vão formar um composto errado. Então, eu não deixo mais ela quebrar. Então, são os chamados estabilizadores. O Tafamides é o principal deles, já tem no Brasil e já tem no SUS para a forma neurológica da doença, tá certo? Já pode ser dispensado, é um comprimido por dia de 20 miligramas. Ou 80 miligramas para a forma cardiológica. Isso não está liberado no SUS, porque o custo é muito alto. Para vocês terem uma ideia, isso aí sai em torno de R$20 mil por... mais ou menos R$100 por miligrama. 20 miligramas, aliás, R$1.000 por miligrama. 20 miligramas, R$20 mil de custo, tá bom? O diflunisal é um anti-inflamatório, a gente não tem no Brasil, tá? Mas é aprovado nos Estados Unidos. Outra coisa que a gente tinha um pouco antes disso. Bom,
estabilizei a proteína, mas isso não é 100%, então vai depositar a proteína errada, amiloide, no coração ou em qualquer outro tecido. Eu tenho alguma coisa que pode tirar esse depósito de lá? Tem algumas coisas que parecem. A doxiciclina, ou antibiótico, doxiciclina mesmo, na dose de 100 mg de 12 em 12 horas, parece diminuir o depósito amiloide. São trabalhos pequenos, retrospectivos, mas a princípio é alguma coisa que você pode fazer. Se você não tiver nada mais a fazer para o seu paciente de medicação, seria uma possibilidade. E tem o extrato de chá verde. Então, para o seu paciente que não gosta de tomar remédio, fantástico, né? O chá, parece diminuir o depósito, assim como esse não é o ácido ursacólico, é o ursadeoxacólico, que a gente não tem no Brasil também. O que veio de novo, que aliás é tão novo e é tão fantástico, que ganhou o prêmio Nobel em 2006, foi o desenvolvimento dessa droga aqui, o patiziran, e depois o inotersen, são os silenciadores genéticos. Então, o que eles fazem? Eu tenho a proteína, tá certo? Tem a proteína, seja selvagem ou mutante, elas dentro do núcleo, elas vão se transcrever numa transtirretina mutante ou transtirretina selvagem, que vai se quebrar erradamente, liberar no citoplasma fibras erradas, tetrâmeros, monômeros errados. O inotersen, ele se liga, na verdade, a essa transtirretina dentro do núcleo, e a hora que ele se liga, ele sinaliza para o sistema de degradação do RNA mensageiro que aqui essa informação já foi passada. Então, o sistema de degradação vai lá e destrói esse RNA mensageiro dessa transtirretina, que, na verdade, não se transcreveu em nenhuma proteína. Então, aqui eu vou inibir 98% da produção dessa transretina. A mesma coisa faz o patiziran, só que ele faz no citoplasma, não é intranúcleo. Na verdade, ele se liga ao complexo silenciador do RNA, e a hora que ele se liga, esse RNA é destruído e não transcreve. Então, isso são os silenciadores genéticos, são drogas fantásticas, são ultra específicas, é quase um transplante químico que eu faço no paciente. Voltando, então eu tenho estabilizador, silenciador e controle de depósito. O que eu tenho no Brasil mesmo é o Tafamidis. E, gente, o Tafamidis fez diferença? Fez. Esse é um trabalho com pacientes com cardiomiopatia amiloidótica, tá certo? É um trabalho americano e o Tafamidis diminuiu mortalidade, internação por ICC e desfecho composto. O problema é que demorou quase 18 meses para abrir a curva, mostrando que eu não tenho que esperar nada. Fiz o diagnóstico, eu já começo a tratar esse paciente. Se eu começar muito tardiamente, ele não vai ter a chance de chegar nesse momento de abrir a curva, tá certo? E a dose que foi realmente efetiva foi a dose de 80 miligramas, tá certo? Embora as duas tenham sido significativas, a dose de 80 miligramas é a dose ideal para se usar. Então, o fígado produziu errado, então vou tentar evitar que ele produza errada a proteína. Não produz nada. Se ele formou a proteína, não tem jeito, posso tentar estabilizar essa proteína. E daí eu tenho o Tafamidis ou diflunisal. E aqui o chá verde, que poderia ser utilizado. A ideia é tentar evitar a degradação dessa proteína de uma maneira errada. Se nada der certo, eu posso tentar usar a doxiciclina associada ao ácido altúdica ou o extrato de chá verde, ou os dois, para tentar diminuir o depósito por mecanismos que a gente desconhece, tá certo? E o que está sendo estudado agora, mas ainda não tem, está em fase 1, são os anticorpos monoclonais específicos para esses tretâmeros. Esse é o algoritmo que a gente tem hoje em dia, e só um detalhe, esse algoritmo é americano e nos Estados Unidos não tem a Val 50-MET, não tem a forma neuropática. Então veja que no paciente com neuropatia, o Tafamidis não entra, mas no Brasil ele entra e já está aprovado. Então, para o paciente com amiloidose por trânsito de retina, tanto selvagem quanto hereditária, Tafamidis é a droga que eu posso usar em qualquer situação. Se eu já tiver uma cardiopatia com neuropatia ou só neuropatia, o patiziran e o inotersen já estão validados, tá certo? Dá para usar essas drogas, não tenho no Brasil ainda. E agora o que eu tenho no Brasil são os estudos Apollo B, Helios B, Attribute e Ionis, que estão avaliando exatamente
os silenciadores genéticos só para pacientes cardiológicos. A gente está participando e é difícil dizer. Na verdade, eu sou cego, eu sou subinvestigador cego nos 2 trabalhos que a gente está, que é o Apollo e o Attribute. O Vutrisiran não veio para o Brasil, na verdade, porque todos os pacientes tinham que tomar tafamides também, e daí não daria. E o Inotersen é o que vai começar agora, a princípio, essa semana, sexta-feira a gente tem a reunião de início. Parece, mas assim, eu sou cego, então não tenho nem como afirmar. Me parece que parece que a gente começa a perceber depois, a gente já tem 1 ano de tratamento, está chegando em 1 ano, parece que a gente começa a ver grupos de pacientes realmente com evolução diferente. E se for verdade, vai ser muito legal, tá bom? Pessoal, desculpa a quantidade de informação e a extensão da aula. Espero que vocês tenham gostado. Devo ter matado a metade, já deve estar cansada. Era isso que eu tinha para dizer, não sei se tem dúvidas. Como é que eu faço agora para parar de... Brunão, sensacional, hein? Como é que eu faço para sair agora? Eu sair daqui da minha... Acho que o Marcão... Vou te tirar. eu transformo ele... Vou te tirar de apresentação. Pronto, eu transformei ele em apresentador. Pronto. Tá tu dando pouco isso aí, hein, Bruno? Puta merda. Cara, você está me vendo? Não estou vendo vocês. Tô te vendo. Tá me vendo, não? Não, agora eu tô vendo. Cara, mas é um mundo muito louco. Agora, vou te falar, a parte... Trabalho com desautonomia não tem quase nenhum. Na verdade, os trabalhos com muito pouco de autonomia, com arritmia, estão chegando agora, mas grandes trabalhos a gente também tem muito pouco. Então, para fibrilação atrial, imagina enfrentar um átrio daquele jeito, né? Um átrio muito doente. Eu tenho um paciente, eu vou conseguir mostrar para vocês. É um paciente que eu fui, ele já tinha feito uma ablação com uma colega nossa, uma colega nossa, que fez uma ablação, que ela é ótima, ela ensinou tudo para nós, assim, ela fez a ablação, não deu certo, voltou para mim, eu fiz a ablação, e já no momento a gente viu que o átrio era completamente destruído. E não deu certo mesmo assim. E a gente, na investigação depois de ver o átrio tão doente, a gente encontrou a imunofixação urinária foi alterada, mas o paciente não quis mais fazer segmento, nem investigar e sumiu. A gente não sabe a evolução. Então, é um átrio difícil. E embora os trabalhos mostrem que não parece não fazer diferença tratar a fibrilação atrial, eu ainda acho que a gente tem que tratar. Tem que tomar cuidado em dar beta-bloqueador demais, isso é um problema. Mas eu acho que, exatamente pela evolução com insuficiência cardíaca grave, talvez a ablação... Não tem nenhum trabalho de ablação nessa população. Acho que talvez... Está só com droga. Eu acho que a ablação poderia ser alguma coisa que eu acho que tem que ser pensada nessa população, sim. Brunão, excelente aula, né? Eu não sei que o Marcão aí com certeza estuda bastante o assunto também, mas aula excelente, assim, muita coisa nova para mim especificamente. Uma coisa que me chama a atenção é assim, nossa, já veio aqui na minha cabeça, vieram aqui vários pacientes que, putz, tem que ver se não tem mesmo, porque assim, é um paciente que... Caiu o áudio. André, caiu o áudio. Caiu você agora. Não voltou. Não, me ligaram aqui no telefone. Mas a gente pode barrar com eles por aí sem a gente... se a gente não estiver atento, não faz o diagnóstico, né? As manifestações, inicialmente, meio assim, meio geralzona, assim... difícil, né? Mas a gente pega muito aqueles atos destruídos, né? Também ficar atento com isso. Não sei, fiquei muito impressionado aí. Você sabe que o que aconteceu quando eu fui para comecei a ver os pacientes com amiloidose, e a primeira paciente, na verdade, que eu diagnostiquei no consultório, nossa, a gente demorou quase 1 ano para fazer o diagnóstico dela, e ela passou com 5 neurologistas, né?
E eu encaminhei para 5 e cada um falava uma coisa, não, vamos atrás, vamos atrás. Agora, aí eu fiz isso que você falou, assim, fui olhar para o meu consultório e falei, cara, mas espera aí, aquele hipertrófico lá que estava como hipertrofia a esclarecer, e daí eu comecei a investigar, e daí, na verdade, a gente achou quase 8 pacientes com amiloidose. É muita gente. Se você achar, se você procurar, você vai acabar achando aí, né? A impressão é essa, né? Vai. Ô, Bruno. Oi. Bruno, excelente aula. Vou me apresentar aqui. Eu trabalho junto e minha formação também foi com a equipe aí. Eu sou um pouquinho mais. Eu estou de barba branca aqui, ó. Não estou igual o Marcão. Você tem alguma informação, algum dado daqueles pacientes que evoluem, né, com insuficiência cardíaca, uma forma já dilatada, e se existe uma indicação de terapia de ressincronização, se a ressincronização muda alguma coisa na história da mortalidade desse grupo de pacientes? Eu não tenho esse dado. Talvez, não sei se já existe. Alguns pacientes nossos foram para ressincronizador. Outros não. Na verdade, aí foi, como na época a gente tinha levantado, não tinha achado nenhum dado importante, a gente baseou na quantidade de fibrose que tinha. Tanta fibrose, conversando com um colega do marca-passo, ele falou, não vou ter onde colocar, eu vou ter que estimular. Então ele não foi para ressincronizador. Os 2 que estão com ressincronizadores, são só 2, eles estão muito bem de classe funcional. Ajudou bastante. Um tinha bloqueio de ramo esquerdo, mesmo. A outra não tinha, mas tinha uma fração de ejeção. Uma é aquela, né? Ela foi com CDI átrio biventricular, né? Aquela que os 2. Ela, na verdade, encaminhei para um colega, ela é do interior, encaminhei para um colega do interior do Ribeirão, que acompanha. O que continua com a gente aqui, ele até foi um 40% de injeção. Ele não tinha muita fibrose. E outra coisa que eu queria te perguntar, a abordagem, assim, a ablação nesses átrios aí é igual você está dizendo, né? O processo deve ser muito alto, né? E a questão do beta-bloqueador, como você colocou aí, que a gente sabe que é uma realidade. A ablação da junção, né, com a estimulação artificial, seria uma saída? Então, você sabe que esse paciente, esse que foi um responder, o que aconteceu? Ele é um paciente originalmente de uma colega nossa, que já tinha feito 3 ablações nele, fez uma FA, aí ele saiu com uma TA, essa TA era incessante, foi para uma nova ablação de TA, incessante, e não tinha mais local no átrio para ablacionar. Fazia ablação, a segunda ainda teve critério de sucesso, retornou uma semana depois, a terceira nem saiu de arritmia. Então, por isso, a gente pôs o ressincronizador com a ablação no AV. Ele ficou muito bem. A melhora dele foi... 350, 400 gramas. O cara é doido. Quantas vezes? 70, né? Você gosta de arquete pesado? É uma opção, isso aí que você falou, é interessante. Ele tem arritmia incessante, não conseguia controlar, tem ablação sem sucesso. E era o que a gente apontou para aquele outro. E, na verdade, a gente não completou a investigação, né? Mas paciente classe funcional muito ruim, com fração de ejeção. O difícil é que a fração de ejeção preservada é complicado, mas com fração de ejeção reduzida fica mais fácil, né? Tem mais respaldo, né? A doutora Edileide, do Dante, ela observa muito os pacientes, como eles são dependentes de frequência. Então, até um trabalho que se pensou em fazer, ainda não saiu, mas um pessoal, não era da Mayo, da Cleveland Clinic, que eles sugerem, eventualmente pôr uma capaço para suporte terapêutico, mas aí você põe para deixar a frequência em 80, 90, melhora a classe funcional e daí você consegue dar droga.
E aí, nesse caso, você estimularia praticamente o átrio, né? Ele não tendo subcondução avessa, não mudaria nada, né? Você não interferiria, né, com relação à ativação ventricular. Ainda tem que sair trabalho em relação a isso, mas é interessante, seria interessante. Bruno, vocês estão recrutando em algum trabalho ainda? Se a gente tiver paciente, consegue mandar para vocês? Sim. O Attribute, o Apollo encerrou agora em maio. Dia 11 de maio foi o último paciente incluído, mas o Ionis vai começar a incluir agora. Então, a reunião de abertura do centro vai ser sexta-feira, e daí a gente vai começar a aceitar paciente. Tem paciente da Bolívia que a gente está fazendo. E o que é legal, assim, a empresa, nenhuma empresa é brasileira, né? E eles bancam tudo, todo o trajeto do paciente, a vinda, a volta para ele, dele para casa, mesmo não interessa de onde ele for, eles tudo coberto pelo pesquisador, pelo patrocinador. Entendi. O Jader não fechou não, né, Marcão? Não, acabou que a gente não conseguiu fazer os exames, né? Porque ele recebeu alta, voltou, internou e morreu. Morreu. Tá, mas doutor Marcos França, que prazer vê-lo. Então, se você quiser, mesmo que não consiga fazer tudo, você pode encaminhar, se achar que a suspeita é alta, e a gente faz a investigação, completa investigação lá no INCOR mesmo. E lembrar que pesquisa genética agora é tudo gratuito, tá? Os laboratórios têm oferecido, o que tem sido uma mão na roda, né? Invita, né? Tá bom demais. Então, tem o Invita, mas tem outros laboratórios mesmo, né? Todos os patrocinadores de droga estão oferecendo gratuitamente o painel específico para amiloidose, mas eles têm oferecido de graça. Entendi. Eu consegui com o pessoal da Tafamides, né? Então, eles são os pioneiros, né? Teste de saliva, super... No começo eu até tinha dúvida, a gente até chegou a coletar um deles de saliva e sangue para comprovar se era tão bom quanto, é super e é ótimo. Beleza. Bruno, parabéns pela aula, muito didática, acrescentou muito aí, tenho certeza. Obrigado. A gente tem dificuldade com o Tafamides. Qualquer dúvida, manda aqui o telefone. Fala, Marcos. A gente tem uma dificuldade com o Tafamides, só é liberado nos pacientes com polineuropatia associada, sabe? Então a gente já teve alguns pacientes que a gente teve que mandar para o neurologista para pesquisar, apesar que não tinha uma queixa muito clara, e aí acabou conseguindo, fazendo eletromiografia, achar alguma polineuropatia, a gente conseguiu. Hoje não está conseguindo com a cardíaca pura, tem que entrar na justiça para conseguir. Eu queria te perguntar como é que vocês estão aí, qual que é a sua experiência com a droga específica? Tem um paciente só usando, então tem pouca experiência. Tem paciente usando, a gente sabe que 35% é mais ou menos um terço. Vão piorar, apesar do Tafamides. Um terço estabiliza e um terço até melhora. A gente estava usando 20 miligramas, que era o que tinha à disposição, né? E não é que ela é ruim, mas ela é inferior à dose de 80 mesmo, né? 80 agora, eu tenho um paciente usando, porque foi um paciente que não fui nem eu, na verdade, que ele veio para mim depois disso, ele foi incluído no trabalho do Tafamides, aquele que foi publicado no New England, ele é um dos pacientes do trabalho. Então, ele continua recebendo a droga 3 anos após. O que é impressionante é, assim, até o ventrículo diminuiu o septo, o que a gente pensa, poxa, então provavelmente eu diminui o depósito, mas não só isso, diminui toda a atividade inflamatória, tudo mais, hipertrofia conseguiu diminuir. Então, diminuiu o depósito, até a cintilografia com o pirofosfato dele captou pouco. Agora, captou menos, que é muito interessante. E ele está bem, está em classe funcional 2. Na verdade, ele tem uma neuropatia, que é o maior problema dele. E tem alguns pacientes chegando para nós em uso de Tafamides para o protocolo também. Eles estão bem. São pacientes que estão com a doença estabilizada, né? Não vi nenhum deles piorando gradativamente. Agora, com 80 miligramas, é só se eles conseguiram, o que você falou, judicializar. Que é quase R$80 mil por mês. Né?
Beleza, obrigado. E na Conitec não passou por isso, né? Tem a gravação, mandaram para nós, são 4 horas e meia de discussão da reunião, foi exatamente isso. Falou, olha, a gente entende que é importante, mas o custo é proibitivo. Oi, Bruno. Tá me escutando? Diga. Tô. Oi, Marlon. Queria perguntar para você sobre a relação com a estenose aórtica. Como é que vocês têm visto aí? Se essa relação, você acha que é mais pela prevalência da idade mesmo? Como é que está essa abordagem? Então, sabe que a gente teve uma reunião no mês retrasado de um colega lá do INCOR, que essa vai ser a tese dele, na verdade. Exatamente, ele é do grupo de válvula, e exatamente para tentar descobrir se isso é só uma coincidência, porque a amiloidose senil, ela já tem esse nome, né, a selvagem, porque é uma população mais idosa mesmo, que classicamente já tem mais estenose, porque o que a gente tem trabalho que mostra até 15% dos pacientes com estenose aórtica tendo amiloidose. Agora, tem trabalho que sugere que se eu pegar pacientes de 85 anos e pesquisar amiloidose em todos, é capaz de eu achar num N quase igual a esse de porcentagem, né? Então, ainda é bastante, é uma dúvida. Antes eu achava que sim, agora eu já não tenho certeza. A gente sabe que na amiloidose tem espessamento valvar, não tem dúvida, mas tanto mitral quanto aórtico. Agora, a relação com a estenose aórtica mesmo, esse trabalho desse colega acho que vai ser ele vai ser um trabalho prospectivo, eu acho que vai ser um trabalho bem interessante. Eu acho que serve como um red flag. Eu tenho uma estenose aórtica, só que ela não tem os fatores de risco clássicos que o paciente tem para a ateromatose, que a gente sabe que é um fator de risco, ele não é diabético, não é hipertenso, o colesterol sempre foi normal, não tem nenhuma outra alteração valvar e tem espessamento de válvula, principalmente de bivalvar, né? Acho que seria um red flag. Poxa, acho que vale a pena pesquisar. Beleza, obrigado. Imagina. Brunão. Doutor França, diga. Rapaz, excelente apresentação. Eu não esperava diferente, viu? Orgulhoso. Parabéns. Deixa eu te falar, Bruno. Cara, realmente eu acho que uma das perguntas que eu ia fazer era se o Marcão perguntou a respeito da experiência pessoal com o uso da Tafamidis, né? Tem um paciente que eu fui encaminhado que já usa o Tafamidis, mas evoluiu com FA e estava bem com o Tafamidis, depois começou a piorar. Depois da FA, inclusive acho que está evoluindo com IC de fração de ejeção reduzida. O colega pediu ablação de FA, né? Mas realmente ele estava evoluindo bem. Isso que eu queria saber de você. Se você realmente, depois que falha o Tafamidis, você tenta a droga primeiro, ou por seu resultado não tão bom, ou você tenta primeiro o controle de ritmo com o procedimento mesmo. Eu acho que, assim, se ele estava vindo bem com a droga e parece que a FA corroborou, eu tentaria controlar o ritmo, sim. Porque todos aqueles trabalhos que saíram com controle de ritmo, é tudo em paciente que não tinha terapia específica, hein? Eles não tinham nenhuma terapia, não tinha droga, não tinha Tafamidis, não tinha Patisiran e Notra, assim, nada. Eram pacientes sem tratamento específico, né? Só tinha doxiciclina e diflunisal, que é o que tem nos Estados Unidos. Então, e tem outra, como a gente já viu que droga parece atrapalhar, você não vai poder dar uma propafenona para esse cara porque ele já tem cicatriz demais. Eles têm alteração de repolarização difusa, o sotalol para você não tem problema. Seja por ser bloqueador, seja porque vai alterar mais, pode alterar o CT. A mildarona, neuropatia, né? Então, fogo. Então, neuropatia, mas ainda às vezes é o que sobra, viu? E ablação. Acho que não vai ter como fugir. Entendi. Mesmo. Já preparado para ir para um átrio, que vai ser aquele que você vai fazer barba, cabelo, bigode, cavanhaque, vai fazer Bruno, isso mitral. Como nós aprendemos, né? Um programa de ablação, lembra? Exato. Um programa de ablação. Mas é isso mesmo, o paciente tem que estar ciente disso. Coloca o marca-passo aí. Beleza, valeu. No meio. Agora, Marco, uma coisa tem. Ele está com a família de 80? Oi?
Ele está com Tafamidis 20 ou 80? Essa dose eu acho que é 80, Bruno. Puxa vida. É. Então, ele foi discutido, só o paciente ainda vai chegar, entendeu? Foi o colega que pediu para fazer. Eu tentaria muito a avaliação, trazer ele para o ritmo normal e ver se melhora. Se não melhorar, ele tem 2 saídas. Se for hereditário, transplante, tá? O transplante cardíaco mesmo. Ainda a gente tem alguns pacientes que foram para transplante cardíaco. Mas aí hoje é aceito. Antigamente a amiloidose não aceitava o transplante, né? Agora o cardíaco é feito. No Einstein eles fizeram 2 coração-fígado simultâneos. Um foi bem, outro patinou muito, mas saiu bem no final, mas precisou até dialisar e tudo mais. Porque daí você tem que trocar tudo, né? E, em geral, é melhor o transplante combinado simultâneo do que um primeiro e o outro depois, quando é transretina. Então, ou ele vai para transplante, ou ele tenta trocar a droga. Tentar ver se ele consegue entrar, se ele entrar no estudo, se ele vai para... Todos os estudos são feitos como? A partir de agora, pode tomar o Tafamidis, não tem problema, não é mais para suspender, antes tinha que suspender, e ele fica 1 ano cego. Depois de 1 ano, abre, e daí todo mundo toma droga, por mais 1 ano. Então, é uma possibilidade, às vezes, para ele, se ele tiver 1 ano, né? Boa, Bruno. Esse é o problema, né? Ele tem que ter esse 1 ano, né? Sim. Mas, se quiser, é uma coisa para tentar. Então, o Sandrigo tem visto muito paciente no Einstein, porque eles têm um N muito grande de pacientes, né? E, então, eles estão... Ele que tocou esses transplantes combinados, difíceis, mas... Imagino você e Sandrigo com esses pacientes, hein? Meu Deus, que medo. Tem que olhar para ele, né? Tem que pensar alguém que só tem coisas graves, tal qual é ele. Né? Tá certo. Brunão, sensacional, espetacular a aula, viu? Realmente também sabia que ia ser sensacional, mas você está com uma experiência muito grande, viu? Se tiver aqui, nós vamos mandar para você, com certeza. Pode mandar e espero que eles consigam ajudar. E monta um centro aí logo. Melhor, eu vou para BH. Marcão aí, ó. Marcão aí, ó. Morou, né? Pessoal, eu acho que já passamos aí do horário. Né, Marcão? Sim. Obrigado, Bruno. Valeu. Valeu, obrigadão. Obrigado, Henrique. Boa noite, pessoal. Obrigado, André, abraço a todos. Valeu, obrigado. Boa noite. Abraço, valeu, Brunão. Até mais, tchau, tchau.